Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Black Bee Talks. A nossa convidada de hoje é a Filipa Almeida. Temos imenso prazer em ter a Filipa aqui no Talks e poder partilhar esta conversa com vocês. Para quem não sabe, a Filipa é apicultora, arquiteta paisagista e fundadora também da Api Jardins. A Api Jardins é uma empresa apícola que recorrentemente vê os seus produtos a serem, mais especificamente os seus meios, a serem medalhados, ano após ano, com medalhas não só em Portugal, mas também fora de Portugal, como é o caso de Itália, Inglaterra e nos Estados Unidos. Filipe, obrigado por estar aqui conosco e podermos partilhar esta conversa e passo-lhe já a palavra com a primeira pergunta, que é basicamente igual para toda a gente. Como é que começa a sua jornada na apicultura e se lembra do primeiro contacto que teve com as abelhas? Obrigada pelo convite, estar aqui é sempre bom partilhar conhecimento e experiência. O meu primeiro contacto com as abelhas foi sensorial, basicamente, se eu pudesse resumir isto numa palavra. Ahm, Contrariamente ao que acontece a maior parte das pessoas, eu não tinha ninguém na família ligado à apicultura, ahm, mas vivia na zona que tem maior número de apicultores, que é a zona de Beira Interior. E efetivamente eu tinha um vizinho que já tinha uma idade avançada, e basicamente o que aconteceu foi ali um conjunto de circunstâncias que, portanto, eu estava, portanto, não aceitei uma proposta para ir trabalhar para fora, portanto, foi aqui uma opção, basicamente eu estava desempregada, não é? E decidi regressar ao interior, portanto, foi na altura da crise de 2009, 2010, em que, não tendo ido para fora, porque estava ligada ao setor da construção, decidi regressar ao interior e a ver o que é que, sem qualquer expectativa, não é? E portanto, aquele vizinho tinha falecido a esposa, tinha cerca de 100, 150 colmeias, e ele já não conseguia cuidar delas sozinho, tinha 86 anos, e ele precisou, na altura, precisou de ajuda para a colheita de mel, e eu sempre, tipo, como era uma pessoa próxima, decidi ir ajudá-lo. Entretanto, ele disse que eu até que tinha gosto, e de facto eu gostei da experiência, e ele ofereceu umas colmeias, eu queria ficar com uma parte das colmeias. E eu fiquei hesitante, não é? Porque eu não sabia nada da apicultura, era muito bonita aquela parte da colheita, mas como é que se trata a colmeia ao longo do ano? Então o que é que eu fiz? Ainda tinha a casa em Viseu, fui estudar apicultura para o norte. Para além de ter tirado aquela formação total, que foram cerca de 3 meses, eu ainda fui fazer voluntariado em explorações apícolas, para conhecer outras realidades. E basicamente o que eu fui aprender foi aquilo que eu não queria fazer às minhas abelhas. Ok, ok. Porquê? Porque eu, se calhar, a maior vantagem foi eu ter vindo completamente fora da apicultura e olhar para aquilo que as pessoas faziam e questionar porque é que é feito assim, porque é que não fazem de outra forma. Ou seja, as pessoas estão habituadas a ter um método, a ter uma forma de trabalhar, é aquilo e é assim, não há mais forma nenhuma. Portanto foi o quê? Foi a curiosidade que eu sempre tive por abelhas, porque toda a gente, eu via imensos apicultores na área, mas ninguém na família tinha, sempre tive essa curiosidade. Foi aquela situação de não ter, na altura, não estava empregada, portanto, e foi a noção, ok, eu tenho muito conhecimento de plantas, as plantas é aquilo que as abelhas se alimentam. E foi pensar assim, ok, talvez eu possa tornar o meu conhecimento útil e fazer algo, estudar. Eu quero estudar isto, portanto, não ter nada para fazer e, portanto, eu também, como estava numa situação, ou seja, de transformação de vida, não é? Não ter trabalho, estar a mudar de situação, foi, ok, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, desenvolver aquela curiosidade. Portanto, eu comecei com estudo, depois comecei com prática e depois, então, tornei, por gostar tanto, acabei por tornar isto uma profissão. Basicamente foi isso que aconteceu. E, hum, e o meu contacto foi exatamente nessa formação, na formação. E eu lembro-me que nós tivemos 4 horas teóricas e todos os 3 meses foram práticos, de manhã à noite. Nós fizemos tudo, desde cuidar do enxame até a criação de rainhas, pelos vários métodos de criação de rainhas. Ou seja, nós exploramos ali tudo o que havia para explorar. E depois
o ir fazer voluntariado em explorações profissionais também me deu uma noção das reais dificuldades que eu poderia ter que enfrentar. Porque eu pensei assim, ok, eu estou disposta a fazer um projeto de jovem agricultor, mas eu tenho que me inteirar de como é que isto é na realidade. E a melhor maneira é realmente ir visitar as expedições, ver como é que funciona, ver quais é que são aqueles detalhes, aqueles problemas, isso, e perceber se são ou não capazes de enverdar por um caminho destes. Portanto, porque meterem-se numa área em que não dominam é das coisas mais perigosas que pode acontecer. Portanto, a melhor sugestão que eu posso dar. Portanto, o meu contacto foi sensorial, o que mais me impressionou foi abrir a colmeia e ouvir aquele som das abelhas e perceber que ali há uma ordem invisível que é superior a qualquer ser humano. Portanto, aquilo que elas conseguem fazer juntos, aquela união que falta tanto na nossa sociedade e que conseguem fazer coisas maravilhosas, que nós tiramos-lhe o mel e elas conseguem repor tudo aquilo que lhes foi tirado. E depois por aqui nós tiramos muitos exemplos para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Portanto, foi este fascínio que me levou a estudar, e ainda hoje estudo, porque isto nunca se sabe tudo. Aliás, quando a Isso gente é uma pensa. realidade. Quando a gente pensa que tem as respostas todas, elas mudam-nos as perguntas. É mais ou menos isto que acontece na prática. E é precisamente isso que é fascinante no mundo da apicultura. E para quem tem curiosidade, então esta é de facto a área onde pode explorar e estudar e aprofundar os temas, porque temos sempre muito a aprender. Sim, Esse foi o meu contato. concordo muito com o que a Filipa está a referir, que conhecimento não acaba na apicultura. Há sempre novas perguntas, há sempre novas descobertas. Filipa referiu enquanto estava a falar, que é arquiteta paisagista. De que forma isso lhe ajuda na sua apicultura? Isto é, consequentemente, ajuda a compreender o campo de uma forma diferente, se calhar, quem não tem esse background. Que impacto isso tem na forma como a Filipa trabalha? Eu percebi isto quando comecei a lidar com outros apicultores. E eu acho que o que a apicultura paisagista me dá é a capacidade de ler a paisagem antes de ler a colmeia. E isto muda tudo, porque eu olho para a paisagem, vejo logo quais é que são os melhores locais para ter abelhas. Consigo perceber que a exposição ali é ideal, que naquela zona que tem aquele microclima é de facto aquilo que vai permitir que a floração se prolongue durante mais tempo e que, portanto, seja favorável para elas. É que a nível dos ventos, portanto, aquela a questão de não interfere com a linha de voo delas, portanto, é conseguir olhar para a paisagem e em pouco tempo dizer aquele é o melhor local por isto, por isto, por isto, porque tem este tipo de flora, que não é só boa para o mel, mas é boa também para o arranque das colmeias e depois também há plantas de manutenção que permitem que elas aguentarem-se melhor sem alimentação durante mais tempo. É perceber aquela planta está em botão com este tipo de solo e nestas condições de clima ela vai demorar 10 dias a florir. Portanto, é ter estes timings e é antecipar os stresses ambientais. Ou seja, se isto continuar com este vento e com esta falta de umidade, eu tenho uma semana de floração. E isso, ou seja, permite-me saber quando vou abrir colmeia, quando é que eu vou desdobrar, quando é que tenho que recuar e esperar e quando é que eu devo realmente pôr alças que elas já não vão esfriar, não é? Ou seja, gerir os timings todos de todas as operações. Uh, quer na produção de mel, quer na produção de pólen e quer a desdobrar. Por exemplo, nós temos aquela tentação, eu vejo as plantas a florir, vou já pôr meias alças. Então, mas se eu vou ver o tempo e nos próximos 15 dias vou ter aqui temperaturas baixas, eu na realidade vou atrasar um enxame, porque o enxame vai resfriar, não é? E depois vai demorar mais tempo a subir à meia alça. Depois eu quero desdobrar um enxame. Como é que a gente sabe se ele tem força ou não, força suficiente para ser desdobrado, não é? Como é que está o clima nos próximos 15 dias? Uhum. Como é que está a floração? Ela está em botão, mas não está aberta, mas ainda não está a produzir néctar, porque não tem umidade no solo. Percebe? O que para mim é fascinante
é trabalhar com estas variáveis todas: flora, clima e colmeia. E depois as colmeias são os sensores, são seres mais sensíveis nesta leitura toda. Porque eu posso ver em flor, mas elas ainda não estão a meter néctar. Ou seja, elas estão a dizer: não ponhas alças. Não é, ainda não é, Não é a altura, exato. ainda não é a altura. E, portanto, isto tem a ver com o apicultor tem que ser essencialmente observador, porque se ele observar isto, no fundo ele vai saber exatamente o que fazer. E portanto, às vezes isto também nos pede uma atitude de humildade. Quando a gente quer fazer isto e aquilo, não és tu que vais querer fazer, as condições permitem-te fazer, elas deixam de fazer. Temos que trabalhar sempre a favor da natureza e não contra ela. Por acaso, a Filipa agora fez-me recordar aqui uma coisa, que eu este ano fiz uma viagem ao sul de Espanha, fomos conhecer uns apicultores, e um apicultor lá referia-me uma coisa que a Filipa acaba por ser muito similar, que ele dizia: as abelhas não têm pressa, quem tem pressa são os apicultores de quererem fazer as coisas. As abelhas estão ali no canto delas, não têm grande pressa de fazer as coisas. Sim, Eh, sim. Filipe, a Filipa também fez aí uma ponte perfeita para a nossa pergunta seguinte, que é: quais os indicadores do campo que lhe permitem iniciar certos maneios? Quer seja, lá está, a produção de pólen, a produção de mel, o que é que a Filipa vê no campo que diga, que depois aporte para si e diga: pronto, está na altura de colocar alças, está na altura de começar a produção de pólen. Os grandes indicadores para mim são de facto a flora e o clima, mas principalmente a flora. A primeira coisa que eu fiz foi realmente estudar o território que eu tinha ali, não é? E perceber quais é que são os timings de floração. Portanto, há anos que começam um bocadinho mais tarde, há anos que começam um bocadinho mais cedo, mas há um período que seguramente aquelas plantas estão em flor. Por exemplo, eu posso dizer, a minha bitola para ir ver as colmeias a seguir ao inverno é o salgueiro. Quando o salgueiro começa a abrir, o que é que isso significa? Portanto, o salgueiro é uma planta que dá pólen em quantidade e qualidade. Significa que vai haver pólen disponível para as abelhas levarem para dentro da colmeia. Se vai entrar pólen dentro da colmeia, a rainha vai começar a pôr. Portanto, é a altura ideal para eu começar a abrir as colmeias e começar a tratar, porque eu não quero que ela cresça sem estar tratada. Isso é outra coisa importante nos tratamentos, que é quanto menor a criação tiver a colmeia, mais eficaz é o tratamento, não é? Pronto. E às vezes acontece isso, portanto, às vezes colmeias param de pôr no inverno, essa é a altura ideal para tratar antes do arranque da primavera, ou quando elas estão no início, antes de fechar os opérculos. Pronto, estes são estes timings. Portanto, as plantas é que me dizem exatamente quando é que eu vou abrir, o que vou fazer. Eu não vou pôr ceras novas se elas não tiverem néctar para puxar a cera, não é? Para puxar cera eles precisam o quê? Abelhas novas, néctar a entrar e alguma umidade, e na temperaturas na ordem ali dos 20, 22 graus. Portanto, se eu não tiver estes três pontos, eu não vou pôr ceras novas. E portanto, é exatamente isso. É olhar para as abelhas, ver o que é que elas são ou não capazes, se elas permitem fazer isto, e as flores, porque nós temos que ver as abelhas como elas reagem em proporção com o que está a acontecer no exterior. E esta é a tal vantagem que eu estava a dizer. Se vocês conseguirem ler o que está no exterior, vocês vão compreender muito melhor o que está a acontecer dentro da colmeia e também vão saber até onde é que podem ir. E é precisamente isto. E elas respondem muito bem à flora, porque aquilo que as alimenta é aquilo que as faz crescer, ou que as faz regredir, ou que as faz manter. Se elas tiverem plantas de manutenção, ou seja, não acumulam néctar, mas vão se mantendo ali com aquele número de quadros de criação. E é isso que vocês têm que perceber. Então, elas estão-se a manter, eu tenho que olhar para o exterior e ver o que é que está no exterior e porque é que elas se mantêm. E quando vocês perceberem este diálogo entre elas e o exterior, então aí vocês vão conseguir perceber tudo e como é que, até onde é que podem ir e que partido é que podem tirar. Exatamente, Filipe. Quando agora no maneio, de que forma a Filipa prepara as suas colónias para os objetivos diferentes, seja por exemplo, o tipo de maneio a Filipa faz para a produção de mel, que acredito que seja muito diferente para a produção
muito. Há já ali uma divergência nas linhas para a produção de pólen ou para a produção de novos enxames. Antes, para a produção de mel, eu tenho que preparar as colmeias de forma a elas estarem fortes, fortes, saudáveis, com bastante. E tenho que as fazer crescer ali com alguma estimulação, ou seja, eu tenho que saber qual é que é o meu calendário floral, tenho que saber que a minha planta que dá mel é esta e dá flor neste período, e tenho que preparar as colmeias de forma a que elas tenham um número máximo de campaneiras na altura que está a flor, ou seja, vocês têm que preparar, ajudar a colmeia a crescer, de forma a que tenham um número máximo de campaneiras naquele período de floração, porque quanto mais campaneiras tiverem, mais mel vão ter, mais abelhas vão ter para ir ao campo. O que acontece muitas vezes é que falta saber este timing. Então, quando as colmeias às vezes crescem, a floração já está a terminar. Isso acontece muito se não trabalharmos a lusitana, se não fizermos aquela pré-estimulação na lusitana. Essa estimulação pode ser feita de várias formas. Pode ser feita por rasgar aquela coroa de mel que existe, de forma gradual e progressiva, cada vez que vão ver as colmeias vão retirando aquela coroa de mel. Ou pode ser feita de forma artificial, pronto, o ideal é vocês não terem, e aqui tem a ver com a rentabilidade da exploração, se vocês vão ter que gastar muita estimulação, gastar muito depois em alimento de manutenção, isso acaba por diminuir a vossa rentabilidade. Portanto, daí mais uma vez a importância dos timings. Se vocês fizerem isto com tempo, com o mínimo de dispêndio possível, vocês vão ter mais rendimento e menos trabalho, porque estão a abrir na altura certa, quando é preciso, porque vocês, às vezes, aquela ideia de que temos que abrir as colmeias de X em X tempo é quase como uma matemática. Não. Cada vez que a gente abre a colmeia, ela depois demora mais ou menos 6 a 7 dias a reorganizar-se. Nós estamos a introduzir distúrbio dentro da colmeia. Cada vez que estamos a abrir, a mexer quadros, não sei. Vocês têm que saber exatamente quando abrir, o que fazer, que é para diminuir a vossa intervenção. Porque elas têm o trabalho delas para fazer também. Às vezes é contraproducente estar sempre a mexer nas colmeias. Não, vocês sabem que têm que ver de 8 em 8, ou de 10 em 10, ou 12 em 12, mas isso é matemática dentro da vossa cabeça. Vocês têm que ver se a colmeia realmente precisa desse tempo, ou se está atrasada, porque há colmeias que estão atrasadas relativamente umas às outras. Pronto, para a produção de mel, agora sistematizando. A produção de mel são colmeias fortes e compactas. Cera nova, rainha nova é fundamental. A questão das ceras para mim é vital na produção de mel. Também pela questão de resíduos e da saúde, questão sanitária da colmeia. Eu chego a ter 4, 5 quadros de cera nova quase todos os anos. O alinhamento com o tal calendário de floração. Vocês têm que preparar a colmeia em consonância com a altura em que aquela planta está em flor para elas poderem colher o máximo de néctar. Novos enxames, aí o olhar já é mais criterioso. Eu vou desdobrar as minhas melhores colmeias. Não me interessa desdobrar tudo, interessa-me desdobrar aquela que tem a melhor genética. O que é a melhor genética? São colmeias prolíferas e com alguma mansidão. Portanto, eu aqui uso os dois critérios e a questão do comportamento higiênico. Portanto, ou vocês fazem o teste, têm até aqueles. Já há neste momento no mercado aquelas que vocês podem medir facilmente o comportamento higiênico da colmeia, e por isso é que é importante nesta parte isso é uma coisa que há agricultores fazem maneira, uns gravam, outros apontam num caderninho, é terem o histórico das colmeias. Por isso é que eu não gosto de equalizar as colmeias, porque se vocês equalizarem nunca sabem qual é que é o verdadeiro desempenho daquela colmeia naquela época. E portanto vocês devem olhar para o vosso efetivo e perceber, fazer o histórico do desenvolvimento delas, quanto é que verteu de mel, se tiveram que fazer muito tipo de alimentação, se vos deu muito trabalho aquela colmeia, tem que ter essa noção, que é para saber se aquela colmeia vale a pena perpetuar ou não. Ou se eu vou fazer criação de rainhas desta e desta e desta e não desta e desta, porque tens o histórico dessa colmeia, não é? Sabes que ela de 2 anos consecutivos teve um excelente desempenho e foi até o terceiro. Mas no terceiro vais ter que desdobrar porque depois ela cai a nível de postura. Pronto. Quando é para desdobrar, desdobrem as melhores e não as de forma linear.
E depois é fazer núcleos fortes. Eu não sou apologista, por exemplo, fazer núcleos a 2 quadros, porque depois eles demoram mais tempo a arrancar, e mesmo que se introduzem quadros de criação, nunca é a mesma coisa. Portanto, eu vejo o enxame como uma unidade. E quanto menos tirar da colmeia para equalizar e menos depois os desdobramentos e ter que pôr quadros de criação para ele se tornar mais forte, melhor. Ou seja, é fazer enxames fortes, equilibrados do ponto de vista de reservas, para que eles sigam o seu caminho sozinhos, porque senão se eu vou lá ter trabalho, vou pôr um quadro de criação, tirar um quadro de criação, estamos a perder tempo. Estamos a fazer coisas que tínhamos ter feito logo no início. Portanto, vocês também têm que se optimizar, acho que nos temos que optimizar a nós próprios também. Depois, para a produção de pólen, eu vou ser sincera, eu produzi 2 anos e cheguei à conclusão que é muito inglório. É inglório porquê? Porque os meus apiários têm que se ler todos os dias. Depois o clima aqui, na minha situação, na minha região, não ajuda muito. Eu tenho muita estiva, mas depois tenho as orvalhadas de manhã que aquilo, ao final do dia começa a arrefecer e aquilo fica umidade e portanto eu vou lá e o pólen já vem com muita umidade. E depois eu perdi uma manhã a limpar o pólen. Portanto, ou faço uma coisa ou faço a outra, porque a chave é também vocês não podem pedir tudo à colmeia. Eu vou fazer mel, vou fazer pólen e ainda vou fazer Sim, enxames. exatamente, exatamente. Vocês não podem matar a vossa galinha dos ovos de ouro. Exato, Vocês têm que. querer produzir tudo, não é? Própolis, rainhas, mel, enxames. Não, eu acho que temos que olhar, primeiro, olhar para o nosso efetivo e ver o que é que eu tenho aqui. E separar, estas são boas para mel, estas são boas para pólen, têm um bom comportamento coletor. E estas até produzem mais própolis do que as outras, ou têm mais condições para produzir própolis, vai para própolis. E portanto, vocês têm que. É isso, é ser observadores, olhar e ver qual é, o que é que vocês têm ali. E ter a questão que não é. Não pensei que a melhor colmeia está no vizinho, não. A melhor colmeia está no vosso apiário. Vocês têm que olhar e ver qual é que é e multiplicar essa e trabalhar essa genética. Porque a maior parte dos apicultores, a noção que eu tive e a noção que eu tenho é que tem ali, vou dar um exemplo, tem 100 colmeias, mas só 70 é que são produtoras, as outras são mais ou menos, ou estão muito abaixo do espectáculo. Uma colmeia que não vos dê, eh, ou seja, que só vos dê prejuízo, ou que não vos dê rentabilidade que pague, vocês estão a perder tempo, não é não gostar de abelhas, é ver isto também de uma forma que não vos desmotiva. Porque se vocês têm ali, não tirei X quilos de mel, não, mas tem que olhar para o apiário, como é que é a genética, se as abelhas são boas, porque vocês podem ter um melhor local, mas se não tiverem melhor genética, ou tiverem melhor genética e não tiverem o melhor local, lá está, temos que olhar para isto como um todo. É uma correlação, sem dúvida, Filipe. E podíamos estar aqui a falar de maneio quase o episódio inteiro, mas temos que avançar e agora vamos avançar aqui diretamente para a sua empresa, para a Sim, API Jardins. Filipa, eu acho que não estou em erro quando digo que em 2013, que a Filipa forma a API sim, Jardins. sim, Dois- verdade. 2013, Filipa. O objetivo quando forma a API Jardins era marcar logo a diferença no setor como ex-premiados, premiados, ou é algo que surge depois, mais tarde? O meu objetivo era estudar abelhas, alguma coisa que me desse alegria e vida naquele contexto que foi aquela crise de 2009. E, portanto, eu durante o primeiro tempo eu fui estudar, envolver-me com as abelhas. Isso teve uma grande fatura pessoal, porque eu vivia exclusivamente para aquilo. Eu ia de manhã para o campo e vinha ao final do dia, mas isto durante anos, não é? O meu objetivo nunca foi, quer dizer, foi matar a minha curiosidade sobre abelhas, que ainda mantenho a curiosidade, não é? Porque não se consegue. Foi estudar, fazer alguma coisa que me gostasse e que eu encontrasse ali uma forma de aplicar o conhecimento que eu tinha. E isto é o grande desafio que eu vos lanço. Uma das coisas mais interessantes é que encontramos na apicultura pessoas de formação muito distintas. E eu acho que a melhor sugestão que eu vos posso fazer é olharem para vocês, para aquilo que vocês sabem, para o conhecimento que vocês têm e perguntarem o que é que eu posso acrescentar aqui à apicultura. Basicamente foi isso que eu fiz, foi tornar útil para mim o conhecimento que eu tinha de vegetação a favor das abelhas e, obviamente, também a meu favor, não é? Alguma coisa que me desse
Eu até vos vou contar uma situação que é, eu na altura, o primeiro prémio, que foi em 2018, eu enviei o meu para o laboratório porque os laboratórios AP Inovada são laboratórios que são reconhecidos a nível europeu. E eu pensei, eu quero saber se eu estou a fazer realmente um bom trabalho, ou se é por aqui ou se não é. Então enviei o meu para o laboratório, na altura o laboratório é que me disse que havia esse concurso, se eu queria concorrer. Eu disse que sim, já agora que está aí o mel, com certeza. Quando eu recebi o e-mail a dizer que eu tinha ganho o prémio de melhor mel ibérico, eu telefonei para lá para perguntar se era verdade, se eles não se tinham enganado. Ou seja, não foi o fim. O meu objetivo era saber se estava a fazer um bom trabalho. É claro que depois, nos seguintes foi saber se eu continuo a ter se estou realmente a fazer o trabalho, se alguma coisa está a falhar, se eu consigo melhorar aqui ou não. Portanto, algumas coisas eu procurei, outras aconteceram, e outras fiz-as à procura que alguém as fizesse por mim. Portanto, ninguém as fazia, eu vou tentar o fazer. Esse foi o meu percurso até aqui. Portanto, não foi, na altura quando criei, não foi. Portanto, eu acho que temos que começar por algum lado, começar com um objetivo de fazer um bom trabalho e depois as coisas vão acontecendo. Ou seja, não foi um fim em si, foi um reflexo de toda aquela dedicação que estava por trás. E é preciso aferir se estamos efetivamente a fazer um bom trabalho, ou seja, com os colegas, com as entidades de investigação e com os laboratórios. Os laboratórios também nos dão a ideia se estamos no bom caminho ou se alguma coisa está a falhar, não é? Ok, Portanto, Filipa. não foi um fim assim, foi mesmo um reflexo daquilo que estava por trás. Ok, Filipa. A Filipa e a Api Jardins têm medalhas por todo lado: Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos. Qual a sua opinião, Filipe, à diferença de um mel que é medalhado recorrentemente para um mel que não atinge, digamos, esses parâmetros de excelência? Ah, essa pergunta prende-se com o que é que leva um mel a ser medalhado, não é? Um mel que é medalhado é um mel que é irrepreensível, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista físico-químico, quer do ponto de vista sensorial. Pronto. Do ponto de vista polínico, é um mel que tem um perfil polínico que encaixa, portanto, se for monofloral, encaixa dentro daqueles parâmetros. Portanto, tem que ter a percentagem mínima, ou mais ainda, tem aquele perfil clínico identitário daquele grupo, não é? Do ponto de vista físico-químico, tem que ser um mel que tem uma umidade perfeita. E o que é uma umidade perfeita? É uma umidade ali entre os 15, um mel que tenha já 17 já tem uma umidade ali muito próxima do limite. Portanto, quanto menor a umidade, mais valorizado é esse mel. A ausência total de defeitos. E o que é que são considerados defeitos? É a fermentação, a oxidação, o fumo, partículas suspensas. Portanto, tem que haver um cuidado em todo o processo, vai desde o campo até ao frasco, para que evitar o mel tenha estes defeitos. Tem que ter uma textura e uma cristalização homogéneas, se for o caso, não é? Porque às vezes há concursos que aceitam o mel cristalizado e isso está tudo bem, porque a cristalização é um processo natural e a cristalização também é avaliada. Mas basicamente, portanto, é um mel que reúne características polínicas, físico-químicas e sensoriais irrepreensíveis, portanto, que cabe tudo dentro daquele perfil e daquilo que é a definição do tipo de mel rosmaninho ou tipo de mel de urze. E, portanto, o mel é sempre analisado nestes três parâmetros. Portanto, tem que ter identidade floral e tem que ter todas estas características sem defeitos. E que evitem problemas depois mais tarde, que é o caso um mel com umidade 18 está condenado à fermentação em armazém, a partir a probabilidade de ter fermentação é muito, muito elevada. E portanto, e agora, portanto, e nós temos que quem quer produzir mel e quem se quer destacar nessa área tem que ter atenção a estes critérios todos, não é? Eu, no meu caso, produzo mel monofloral de rosmaninho. Isso fui eu que decidi que. Porquê? Porque as pessoas, quando vão às compras, querem o quê? Querem aquele sabor, aquela característica. E, portanto, eu trabalho para ter sempre um mel
constante em termos de sabor, em termos de aroma, em termos de textura, em termos de umidade, para que as pessoas, quando comprem no ano seguinte, comprem aquele mel com as características sensoriais que compraram no ano passado. Eu acho que isto é importante, porque já vos deve ter acontecido, às vezes produzirem um mel multifloral um ano e depois no outro ano é muito diferente. E depois é complicado para quem está a vender, que as pessoas ficam, este ano já não gostei do mel, ou este ano já não gostei tanto do mel e vão comprar a outro. Portanto, tem que se ter esta atenção, produzir um produto com determinadas características. Eu sei que não é fácil, por exemplo, temos genes muito diferentes, mas, por exemplo, quem trabalha com monoflorais deve sempre tentar colher naquela altura para ter aquelas características claro, mel claro, e se não deixar depois a extração muito para tarde, tira um mel mais escuro. Portanto, tem a ver com os timings, tem que ter a ver com a maturação do mel, e portanto temos que dominar muito bem estes assuntos para poder depois conseguir gerir isto tudo em campo. Mas, portanto, um mel que é suscetível de ser medalhado é um mel que trabalha todas estas características desde o campo até ao frasco. E essa é exatamente a minha pergunta a seguir, Filipe. É como é que a Filipa trabalha desde a colocação das meias alças até o produto final? O que é que o seu maneio difere, o que acha que a Filipa difere o seu maneio que lhe permite recorrentemente obter medalhas? Desde o campo até à fase final, passando por todos os processos. A questão está precisamente aí, é que a qualidade começa muito antes das meias alças. Uhum. Começa muito antes das meias alças, começa na escolha dos locais. Portanto, vocês têm que escolher um local que tenha riqueza e diversidade específica. Portanto, um mel que tenha uma carga polínica diversificada é sempre um mel mais rico do ponto de vista organoléptico. Portanto, a escolha do local, a riqueza floral, ter colónias equilibradas, a substituição das ceras também é importante por causa dos resíduos. A colheita no tempo certo, a questão da maturação do mel para mim é das coisas mais importantes, não só por causa da umidade, mas também por causa daquele sabor e daquela textura quando as pessoas provam. O transporte do campo até à melaria, as condições de extração, a própria extração, e o armazenamento em si. Portanto, estamos a falar aqui de condições ambientais, portanto, vocês têm que controlar o ambiente dentro da melaria para que não haja muita umidade relativa no ar, porque a mel é higroscópica, absorve umidade, e aí vocês até podem colher o mel supostamente com potencial de 15, pois vocês podem medir com o higrómetro, com o refratómetro, podem medir a umidade do mel, mas depois nas análises acusou-te a umidade mais elevada. E porquê? Porque as condições da melaria, havia umidade no ar, e o mel absorveu essa umidade e o resultado final não é o mesmo. As condições de armazenamento têm que haver uma temperatura estável, pois o HMF pode-se alterar. Ele altera nos meios claros, nos meios escuros não altera tanto, mas isso também pode alterar, também pode influenciar. O próprio transporte, colher o mel nas horas de calor, para mim, do ponto de vista técnico, não é correto, porque se vocês têm o mel nas alças com elevadas temperaturas, estamos a alterar ali, já estamos a perder qualidade ali à saída da colmeia, e portanto, e depois é a questão da higiene, a higiene no próprio PP, muitas das coisas que aparecem nas análises é os pelos de abelhas, aquelas questões e a própria esterilização do frasco. Se perguntar aos apicultores quantos eles é que esterilizam os frascos, quantos é que vão responder, ou se vão responder. É todo um processo. O mel não é. A qualidade do mel não é um momento, é um processo, é todo um processo desde a escolha do local até ao frasco. E, portanto, nós temos que ter estes. E depois isto são coisas que se vão aferindo ao longo dos anos, foi o que eu disse. A gente no ano não correu tão bem, no outro ano já sabemos que aquilo não correu bem, vamos melhorar. E isto é um processo de melhoramento contínuo. Lá está, até conseguimos. E depois é a altura em que se colhe o mel. Por exemplo, eu ano passado tive 83% de rosmarino na análise polínica. Isso teve a ver com a altura em que se decidiu colher o mel. Portanto, entre jogar com a umidade, com a altura em que se colhe o mel, porque se eu colhesse mais tarde, aquela porcentagem ia cair.
percebem? Portanto, tem a ver com vocês controlar, é um processo e vocês têm que controlar esse processo. Só podemos controlar aquilo que medimos, ou seja, aquilo que vocês têm que medir, têm que ferir, se têm dúvidas na umidade, é utilizar o refratómetro e medir a umidade do mel. Se têm dúvidas nos timings, é perceber está maduro, posso colher, se não, agora há aquela questão muitas vezes, então, mas as alças não estão todas operculadas, colham as que estão operculadas, ou então esperem, o mel que não está operculado pode ser extraído desde que não pingue, ou seja, desde que vocês podem medir na mesma com o refratómetro. Significa apenas que elas não tinham condições para formar cera para selar o opérculo, ou seja, o mel pode estar maduro, eles não tiveram foi condições de selar, ou seja, e vocês têm que saber avaliar isso em campo. Portanto, o mel que não está operculado pode ser colhido desde que seja maduro, ou seja, meçam a umidade se tiverem dúvidas. Na dúvida, deixem o que está aberto e colham o que está, na sua maioria, operculado. Joguem com isso. Mas isto tem que testar, lá está, é muito importante a questão da experiência. E a apicultura é essencialmente prática. Façam esse exercício. Portanto, escolham bons locais, um manejo correto, muita atenção aos timings dos tratamentos, isso é fundamental, e aos períodos de segurança dos tratamentos, porque senão vão ter mel com resíduos. No caso que não utilizem produtos biológicos, mesmo que utilizem, também tem que se respeitar o período de segurança. E mais uma vez é tal questão. Se souberem os timings certos, vão ter a certeza que as alças é sempre já com os tratamentos fora, portanto metem os tratamentos e só depois de tirarem é que colocam as alças. Portanto tem que saber muito bem aqui os timings com que fazem essas operações. Mas é um processo e tem que controlar todas as fases desse processo. A questão da higiene para mim é das partes mais importantes. O colher de manhã o mel para não interferir com a qualidade, o controlarem as condições onde extraem o mel, a umidade, a temperatura, a questão do armazenamento, a higiene, temperaturas estáveis e a parte da higienização não só durante a colheita, mas durante a parte do embalamento ou, se não for, ou mesmo dos bidões a granel. Quem diz isso tem que se higienizar os bidões a granel mesmo sendo comprados novos. E são estes cuidados todos. Portanto, o que eu costumo dizer o mel é reflexo da paisagem, a qualidade do mel tem muito a ver com a qualidade da paisagem, tem a ver com a extração e colheita cuidada e esta parte toda de oferecer depois ao cliente final, seja em forma de granel, seja em forma de frasco. Essa era também a minha próxima pergunta, Filipa. Quais os cuidados que uma empresa que prima por excelência na parte do mel tem? Mas a Filipa já disse aí um bocadinho tudo, não é? A parte da higiene, que é muito importante, a parte do campo, a colheita do mel, tudo, tudo parâmetros muito importantes depois para o produto final, digamos assim. Filipa, tocando agora aqui um bocadinho no setor do mel, e Sim. trago aqui alguns dados, por exemplo, da Euronews, exatamente, que a Europa apenas consegue satisfazer 60% da procura com produção própria. O resto acaba por ser importado. Por exemplo, em 2022, as importações atingiram 363 mil toneladas, tendo uma avaliação de mais de 1.240 milhões de euros. As Nações Unidas dizem também que 10 dos países mais importadores são da União Europeia. Nós, Portugal, estamos segundo esses dados na oitava posição e sabemos que a maior parte desse mel vem da China, não cumpre legislações comunitárias e grande parte dele com suspeitas de ser adulterado com açúcares. Sabemos também que o preço a que nos chega cá, aos nossos consumidores e às nossas prateleiras, é um preço impossível para nós apicultores e para a apicultura portuguesa concorrer contra isso. Por exemplo, dados de 2022, não que sejam muito atuais, mas valem o que valem, mostravam que meios provenientes, por exemplo, da China, entravam no nosso mercado a 1,58 o quilo, 1,58 euros o quilo,
meios da Ucrânia a 2,61 kg, meios da Argentina a 3,25 kg. Dados de 2023 afirmam ainda que os meios da China atingiram o preço mais baixo e entravam nos nossos mercados a 1,40 ao quilo. O que a Filipe acha que é fundamental e prioritário para saltar esta realidade? Que ainda que os dados sejam um pouco antigos, 3, 4 anos, a realidade de hoje não é muito diferente. Isto é, pode haver aqui uma diferença de cêntimos, mas o cenário continua exatamente o mesmo. Nós não conseguimos competir contra esses preços. Aliado a tudo isso, o resto que vivemos hoje na apicultura, com problemas sanitários e agroambientais, que medidas, na opinião da Filipa, devem ser tomadas para se reverter esta situação e este cenário que se vive hoje em dia? Queria ressalvar duas situações. Pronto, há aqui um problema que é grave e que é estrutural. Desde que já entrei na apicultura, já existia e vai continuar, sejamos honestos, vai continuar a existir. Para alterar, seria necessário rastreabilizar o mel, ser obrigatório rastreabilizar o mel, portanto, haver análises obrigatórias à fronteira dos lotes e não apenas fazerem amostras, haver fiscalização real, porque se continuar a fazer isto, o crime compensa, portanto, não há fiscalização, não há como, mas o crime compensa. E depois deve-se fazer um trabalho que eu já referi várias vezes em vários eventos, que tem que se fazer uma campanha séria de valorização do mel português. O consumidor não sabe distinguir preço de valor. Portanto, há aqui uma falta de cultura do consumidor e essa falta de cultura só se combate com campanhas sérias e efetivas de valorização do mel português. E depois tem que haver também um apoio sério, mas sério, quando digo sério é mesmo sério, à apicultura portuguesa. Não é apoios com subsídios que são bons, mas tudo é bem-vindo, não é? Mas tem que haver apoios sérios para as pessoas se fixem e se produzam mel em escala. Portanto, tem que ser. Eu estive numa feira em Itália, foi uma exposição de mel e tive a oportunidade de contactar com vários profissionais. Aquilo era uma feira de venda. Portanto, eu percebi que há mercado para tudo. Há mercado para mel autêntico, mel puro, há mercado para mel adulterado e há mercado para misturas, portanto, de mais. Portanto, há importadores que até quando vão perguntar até vão à procura, eu quero um produto que se assemelha ao mel. Portanto, há mercado para tudo e nós nunca vamos combater isso. Agora, nós temos que perceber que nós não podemos comparar coisas incomparáveis. Foi a conclusão que eu cheguei, porque havia importadores que me perguntavam quantos caminhões de mel produz. Eu ficava, estou a leste do paraíso, não é? Porque nós temos realidades completamente diferentes. Ou seja, nós somos o país com maior diversidade paisagística por quilómetro quadrado. Ou seja, a nossa potencialidade não é produzir em quantidade, é produzir em qualidade. E, portanto, nós temos que procurar mercados gourmets, mercados prémios que valorizem essa qualidade, porque nós nunca vamos conseguir escala. Depois temos também a escala até conseguimos com alguns tipos de meios, por exemplo, podemos fazer lotes claro, de mel claro, lotes de mel multifloral, até podemos fazer alguns lotes com alguma quantidade. Mas, de facto, nós não temos que comparar coisas incomparáveis. Portanto, temos que olhar para nós e perceber, nós não conseguimos qualidade, mas conseguimos quantidade, mas conseguimos qualidade. E, portanto, é isto que temos que trabalhar e o nosso foco vai ser este. É claro que nós temos que ter por trás estas campanhas de valorização do mel português e estes apoios sérios ao setor, porque nós nem todos os anos são bons. Por exemplo, este ano não foi um ano excepcional para mel, mas foi um ano mediano. Mas esses apoios servem para compensar os anos menos bons. Portanto, e temos que nos aguentar no mercado, que é para poder as pessoas se fixarem, poderem fazer disto profissão e poderem se manter e continuarem a produzir. E, portanto, tem que se rever estas políticas dos preços mínimos, que porque estamos a perder apicultores e estamos a perder território, porque os apicultores cuidam do território. Somos os gestores da biodiversidade, como eu costumo dizer, e, portanto, estamos aqui a perder, e temos que olhar, a política tem que olhar para nós de uma forma mais séria e mais honesta. Mas é assim, nós, enquanto produtores, temos que ter consciência, escala é uma coisa difícil de alcançar, só para alguns mais claros e melos multiflorais, porque se vamos,
questão do mercado barato já está perdido. Por isso é que há muitos apicultores que depois desistem, porque estão à espera de dizer aquela quantidade para vender a 3,90 ou 4,5 para manter aquela produção naquela ordem de valores. Acontece é que há anos menos bons em que isso não é possível. Portanto, eu acho que o caminho tem que ser primar pela qualidade e é mesmo vendendo o mel a granel, umas análises que provem que o mel tem umidade 15, uma carga clínica elevada, um monofloral será sempre mais valorizado do que for um mel corrente, um mel multifloral, que tem uma umidade 17, porque assim, o mel é vendido com as análises. E por isso é que é importante também fazer as análises ao mel e trabalhar nesta questão da qualidade do mel, porque vai ser sempre mais valorizado se for um mel de qualidade. Vocês, perante um comprador a granel, olha, eu tenho aqui um mel que tem 50% de rosmaninho, ou tenho um mel que tem 80% de castanheiro. São meios excepcionais que têm que ser valorizados e pagos ao preço justo. Mas isso é assim, também parte de nós esperar e alguém que pague o preço justo. Se não formos nós a valorizar o nosso mel, quem é o que vai valorizar por nós? É essa a questão também que se prende aqui, não é? Filipa, tocando também um bocadinho, nunca a Filipa também já foi dizendo nesta resposta à pergunta. Hum, a Filipa acha que as explorações devem olhar para a sua produção de mel? Claro que não vão ser todas medalhadas recorrentemente, nem nada que se pareça. Mas acredita que Portugal tem espaço, digamos, para mais empresas como a API Jardins e o que se pode trazer, em primeiro, para as próprias explorações e depois para o setor geral, se houver uma valorização dos nossos meios. Acha que, ao que fomos falando e aos problemas que fomos elencando anteriormente, as explorações deviam olhar mais para essa valorização do seu produto? Em Portugal, neste caso. Eu acho que as explorações não devem olhar para mim, devem olhar para elas próprias e perceber que território é que eu tenho aqui, o que é que eu consigo fazer diferente com as minhas abelhas neste território. Porque há territórios, por exemplo, não têm grande potencialidade para mel, porque não têm recursos florísticos suficientes para produzir mel em quantidade, eh, têm qualidade, por exemplo, mas podem produzir um pouco de mel e um pouco de pólen. Ou há outras que são mais para própolis, por exemplo, a zona norte dá um própolis com elevados flavonoides, portanto é um própolis de excelência, da zona norte do país. Há outras zonas também estão, não é? As pessoas têm que, os produtores têm que olhar para a sua exploração e perceber o que é que eu posso fazer de bom com os recursos que eu tenho, os meios e recursos que eu tenho. Pode não ser mel, pode ser pólen, pode ser própolis, ou uma ou outra, ou duas, ou mais. E focarem-se e aprimorarem a produção ou de mel ou de própolis, aquilo que decidirem fazer, ou aquilo que decidirem que há potencialidade de fazer, e sim, trabalhar, ou seja, ir melhorando cada vez mais, porque isso é um processo contínuo. Eu também não, lá está, eu comecei por ganhar bronze e depois fui passando para o outro estágio, ir aprimorando esse processo, porque há paisagens, e lá está, a escolha do local é fundamental. Há paisagens, vocês devem olhar para os locais e perceber se aquele local é um local que tem riqueza e diversidade florística que vos vai vos dar um produto de qualidade, porque vocês não podem querer produzir um mel de excelência numa zona que é essencialmente agrícola, monoculturas, pobre, por exemplo. Às vezes perguntam nos eucaliptais, não é? Portanto, o eucaliptal, o mel de eucalipto é bom, as colmeias estão no eucaliptal, é bom na altura do eucalipto, mas depois as colmeias têm alguns problemas sanitários. E porquê? Porque o pólen de eucalipto é pobre, porque não há diversidade florística capaz de equilibrar a colmeia durante o resto do ano. Portanto, a saúde da colmeia está na saúde nutricional daquilo que ela tem ao seu dispor. Se vamos colocar as colmeias em locais de monoculturas ou sujeitas a pesticidas, herbicidas e tudo mais, estamos a colocar em risco as colmeias e a nossa produção. Portanto, mais uma vez digo que a escolha dos locais, e nisso aí a API Jardins pode ajudar, nós temos esse serviço de consultoria, é ir aos locais e ver se tem potencialidade ou não, ou se há possibilidade de melhoramento, porque também há essa situação em que, ok, temos esta área que está degradada porque houve aqui um abandono, mas é possível recuperar a diversidade florística através de técnicas de recuperação paisagística e vocês acabam por ter ali uma área que depois vai ter uma diversidade florística que se vai refletir no mel. E o mel
é o vosso produto, é aquilo que vocês oferecem, é aquilo que vocês vendem, é aquilo que depois vai ser valorizado. Portanto, lá está, mais uma vez, a paisagem como fonte de recurso para as abelhas para produzir um mel ou um mel ou um pólen de excelência. Há clientes que pedem precisamente pólen, não gostam do pólen só amarelo, querem um pólen que seja multicolor. Ou seja, e lá está isso, vocês já vão colher um pólen multicolor é numa altura do ano se tiverem diversidade florística para isso. E isto é o cerne da questão, é sempre vocês têm que olhar para o todo e não. Temos que olhar para o todo e não para a parte. Então já sabem, o pessoal que está a ouvir o podcast, quando quiserem montar um apiário, liguem para a Filipa, que ela aconselha se é um bom local ou não. Filipa, para acabar aqui a nossa conversa e o podcast, que conselho daria a quem estiver a entrar na apicultura ou a quem já está na apicultura e queira de alguma forma mudar a visão sobre o mercado e a forma como aborda a venda dos seus produtos, sejam qualquer outro. Isto é, encaminhar as explorações para um mercado mais, como a Filipa estava a falar, um mercado mais premium, um mercado mais gourmet, digamos assim. O que é que tem que essas pessoas alterar? Assim, primeiro elas têm que trabalhar bem a parte da exploração, não é? Então, eles não querem. Às vezes eu encontro apicultores que estão a começar e já estão a falar nas vendas sem trabalhar o produto. Portanto, tem que se trabalhar aqui a parte da exploração, a parte de ter um bom produto, não é? E para isso eles têm que perceber o que é que tem o território. Portanto, a natureza é um livro aberto e é o melhor livro que podem ler, e portanto só podem trabalhar ali a partir daquilo, não é? Ou mudam de local e vêm para poder ter um produto de melhor qualidade. E depois é a questão do maneio, que é temos que respeitar todas as partes do processo do maneio e da colheita e da extração que vai influenciar o produto final. Depois é a parte das vendas, não é? E eu vou ser muito clara. Aquilo que me fez mais impressão e continua a fazer mais impressão na apicultura é as pessoas trabalharem de forma individual. Falta associativismo, falta parcerias entre colegas e nós teríamos muito a ganhar. Eu aqui apelo à questão da colmeia. Reparem que elas trabalham portanto, são as castas, temos as castas, elas trabalham em conjunto, cada uma tem a sua função e todas elas trabalham para um bem em comum. E acho que nós, apicultores, devíamos fazer exatamente a mesma coisa, que é partilhar informação, conhecimento. E quando eu tenho, partilharem, dizerem, olha, eu tenho aqui um excelente produto. Às vezes eu não sei, a mim já me aconteceu. Eu tenho colegas que produzem eucalipto, não conseguem escoar o eucalipto. Eu sei que quem está à procura de eucalipto faz-se a ponta, ou seja, ajudarem-se uns aos outros. A ideia de não, eu vou juntar e eu faço isto tudo sozinho, eu consigo fazer tudo. Não, nós não conseguimos fazer tudo sozinho. É criar parcerias com outras entidades, até podem ser instituições, porque eles têm canais, têm conhecimentos que nos podem, por exemplo, os espanhóis têm a escola de consultoria Pajuel, que eles analisam, trabalham em parceria com os laboratórios Apinovada. Eles podem nos dizer, olha, tem aqui um mel bom que pode ser valorizado neste tipo de mercado e tudo mais. Portanto, nós não temos que saber fazer tudo. Primeiro, nós temos que trabalhar a parte do campo, ter um bom produto e o resultado final. E depois temos que saber trabalhar em equipa, que aquela pessoa sabe ou vende naquele local, pode-me ajudar a vender, ou existem associações que, por sua vez, também têm uma rede de contactos que nos podem ajudar. É não se fecharem, é não terem medo e não terem medo de mostrar o produto. Se vocês souberem que têm um bom produto, não têm medo de ir para nenhum mercado. Eu no meu caso, eu vou dizer, eu peguei-vos, digo isto várias vezes, eu peguei numa mala com várias amostras e fui fazer viagens e fui mostrar no Mela onde eu podia mostrar. Mostrei a colegas, mostrei a professores, mostrei a entidades de laboratório pronto, e é por aí que se começa, é acreditar, é trabalhar o meu produto, acreditar que temos o meu produto e trabalhar essa valorização. Eu comecei, numa fase inicial, e até porque
tinha que cumprir critérios financeiros, de execução financeira do projeto. Eu tive que ir para feiras, e eu não tenho problemas nenhum em dizer isso, eu fui para feiras, pôr o produto, vender o produto, comecei por aí porque é o processo natural, é a curva de evolução natural na área da apicultura, porque no início ninguém nos conhece, não é? E temos que dar a provar o produto, temos que mostrar, temos que explicar, temos que fazer este trabalho quase em glória, que devia ser facilitado com uma campanha nacional de valorização do mel, mas é por aí que se começa. E quem está no mercado e quem está a começar sabe que é por aí. Não se salta daqui para ali. Isto é uma curva de crescimento. Não se pode, primeiro acreditar, segundo não desistir e no entretanto ir sempre trabalhando para melhorar ainda mais. E eu acredito que se trabalharmos vamos ter sempre um bom resultado, e o bom resultado acaba sempre por ser valorizado. E não podemos desistir no entretanto. E a mensagem final é esta: trabalhem em equipa como trabalham as abelhas. Eu tenho aquela imagem mental que é da Grinalda, que elas fazem quando estão para construir a cera. Porque essa é a imagem que nós devemos ter sempre na nossa cabeça. Nós não vivemos isolados e falta muito esta questão da parceria, do partilhar conhecimento, de criar redes. Só assim é a imagem de que isolados não conseguimos fazer muita coisa, mas juntos conseguimos, como as abelhas, fazer coisas maravilhosas. E eu apelo a isso, há oportunidade para empresas mostrarem que têm produtos de excelência, quer seja próprios, quer seja mel, quer seja pólen, porque a base, que é a paisagem, a diversidade, a maior diversidade por quilómetro quadrado de qualquer outro país, é nossa. Portanto, é olhar para isso, trabalhar e nunca desistir e ir melhorando no processo. É a melhor mensagem que eu posso dizer. Nunca esquecendo, e quem é apicultor profissional, eu posso vos dizer que essa questão da pressa existe, mas só se consegue ver resultados quando equilibramos o equilíbrio ecológico com o equilíbrio económico. Não podemos querer mais do que aquilo que a natureza nos pode dar, e por isso e apiários grandes não, porque quanto mais pequeno é o apiário, maior é a produção por colmeia, e portanto tem que se entender a base, a paisagem. Já agora, Filipa, tocou aí nesse ponto, quando falam em apiários grandes, falam em que número de colmeias? Assim, Isso o que é que para si já é um apiário grande, digamos assim? Depende dos recursos florísticos que temos à volta. Se eu tenho, se num raio, porque, isto depende do que eu tenho à volta num raio de 3 km. É vocês verem o que existe à volta num raio de 3 km, elas vão mais, mas se estiverem num raio de 3 km, menos viagens fazem, menor o desgaste energético, maior a produção. Pronto. Quanto maior a diversidade florística no meu raio de 3 km, a quantidade de espécies produtoras de néctar, maior é a rentabilidade do projeto, do apiário. E, portanto, eu tenho apiários com 25, 30 colmeias e tenho apiários com 40, porque aquela área suporta as 40. Pronto, mas pode-se fazer um exercício. O que eu faço é uma área e vejo a densidade de plantas naquela área. E vejo por extrapolação se aquela área é mais ou menos semelhante, por ali está bem. E depois vamos afinando. Se aquelas colmeias ganham reservas suficientes para aguentar o inverno, então está tudo bem. Se não ganham, se eu tenho é porque não tenho. E aqui é muito importante a escolha do local. Se eu não tenho, só tenho plantas de flor naquela altura e depois o resto do ano não tenho nada e tenho que andar a alimentar, e se calhar aquele local não é o melhor para mim. Porque eu preciso de plantas, preciso de plantas produtoras de mel, mas também preciso de plantas de manutenção que mantenham as colmeias sem grandes inputs de alimentação artificial, porque senão deixa de ser rentável, porque não é só a alimentação, é o trabalho de ir lá alimentar, e nada substitui o mel e o pólen que as abelhas dão. Portanto, eu posso dizer que na minha exploração eu fiz uma plantação de 3.900 madronhais para ter alimento de inverno para as colmeias, porque eu não posso andar sempre a mudar as colmeias de sítio para sítio. As minhas apiárias são fixas. Então eu optei, em vez de andar a carregar colmeias, andar a melhorar as áreas. O medronheiro foi uma opção porque tem uma resistência ativa contra incêndio. Mesmo, imagina que eu tenho um problema, tenho aceiros florestais e tudo mais, mas se isso não for suficiente, é uma espécie que rebenta após incêndio.
Percebem o que eu quero dizer? Portanto, temos que também olhar para o território da forma como é que o podemos melhorar, não tendo os locais ideais, como é que os podemos melhorar e como é que podemos reduzir os custos da nossa exploração, porque a rentabilidade de uma exploração não é só aquilo que se ganha, é também aquilo que não se gasta. E é por aí. Portanto, quem está a começar quem está a começar, vão ver outras explorações, vejam quais é que são as reais dificuldades, comecem devagar, de forma sustentável, vejam até onde é que conseguem ir e lá está qual é que é a capacidade de suporte. Temos espaços que suportam 20, 25, temos outros que podem ir até aos 40, 50, mais do que isto, acho que é um risco, porque eu prefiro apiários pequenos, porque se tiver algum problema de varroa ou isso, em que há derivação horizontal e portanto trata aquelas 20 e não tem que tratar 50 Fica um ou pouco mais 60. pequeno, exatamente. Pronto, prefiro isso do que ter apiários grandes, também porque ao fim de 40 colmeios já nem vejo abelhas, já nem vejo nada. Já quero Já é muita caixa, já é muita colmeia, exatamente. E portanto vocês Exatamente. também têm que se autogerir no meio disto tudo, ou seja, tem que. E também depois também tem a questão, já só faltam 20 naquele apiário, ou já só faltam 30 ali, portanto, acaba isto mais depressa do que tiver ali um apiário de 70, nunca mais Sim, acaba exatamente, isto. e nunca mais acaba. E nunca mais acaba. Eu, por Tem a ver exemplo, com a só nossa para dar aqui, gestão só para fazer, emocional da só, atividade. só para fazer aqui um pequeno parênteses, quando eu fui à Espanha, eles estavam a trabalhar com apiários, eu não quero estar enganado, mas acho que aquele apiário tinha perto de 200 colónias, que nunca mais acabava. Nós habituados a estes apiários de 40, 50, não é? Olhamos para um apiário de 200, que parece que nunca mais acaba o trabalho que eles têm para fazer, não é? Sim. É assim, Mas é Filipe. assim, eles se calhar metem aquelas 200 porque é a colheita da colza ou a colheita Pronto, tem a Não me ver com lembro o que é aquela. que eles estavam, em que floração eles estavam. Não é? Eu visitei-os mais ou menos em outono e depois até é interessante. Nós visitamos-os à tarde e eles já à noite transformaram essas colónias, por acaso. Mas pronto, Mas era só isso, para dizer a dimensão do apiário. Não sim, mas isso está tudo bem, porque acaba a floração, elas pegam nelas e levam para é? outro sítio para Exatamente. a floração. No nosso caso, eu acho que são poucos os apicultores que fazem transumância. Essa é a noção que eu tenho, posso estar enganada. Mas se vocês tiverem oportunidade, excelente, é levá-las numa zona onde acaba a floração, levarem-nas para outra. Isso é excelente. Agora, não tendo essa possibilidade, ou é repartindo isto e ter zonas onde há floração em dois, pelo menos 3 períodos no ano, dois, três. A questão do eucalipto convém mesmo mudarem neste sítio para as zonas onde tenham mais diversidade florística, porque o eucalipto impede que o subcoberto dê floração. E as plantas ficam estimuladas e, portanto, acaba por haver menos floração do que se for noutras áreas mais abertas. E depois há outros problemas sanitários que também se desenvolvem, como a nosema e tudo mais propensas em determinadas culturas, como é o caso do eucalipto e tudo mais. E a levá-las para zonas com maior diversidade floral, porque lá está a saúde da colmeia, depende muito da nutrição da colmeia. E é ter isso em atenção. Mas é assim, o melhor conselho que eu vos posso dar é se têm uma ideia que é realmente boa e que vem do vosso input, do vosso conhecimento, apliquem esse conhecimento à apicultura, porque aí vamos ter situações mais ricas, mais diversas, ideias mais geniais, porque eu acredito que há muitas pessoas, temos engenheiros informáticos, economistas, advogados, médicos na apicultura. E se vocês trouxerem um bocadinho do vosso conhecimento, que eu acho que vai ser útil em algum momento da vossa atividade, e puderem trazer seja na apresentação do produto, ou seja, no próprio processo, porque às vezes as pessoas pegam em ideias mentais que têm da sua atividade anterior e colocam isso na apicultura e tornam mais diversa. Por exemplo, eu acredito que engenheiros informáticos desenvolvam softwares para controlar a colmeia em tempo real, não é? Nada substitui a presença do apicultor, Claro. porque eu acho que também se reduzirmos isto tudo a softwares, deixamos de ter a dimensão humana na apicultura e acho que não tendo essa dimensão humana não se vive o expoente máximo da apicultura, não é? Que é este prazer e este gosto e este conforto terapêutico, porque o bater das asas das abelhas tem a mesma frequência que as ondas do mar e a som das árvores. Isso também, ou seja, as abelhas salvam-nos de todas as maneiras que nos podem salvar, que é
podem nos salvar porque fazemos uma coisa que gostamos, porque nos dão algum sustento económico e porque tornam-nos mais felizes por causa destas questões todas científicas, são prováveis cientificamente. Por isso, se gostam da apicultura, acho que têm meio caminho andado para ter sucesso. E fazer uma coisa com gosto, trazendo o vosso conhecimento para dentro desta atividade, aí vocês podem criar algo diferente e algo que vos distinga, seja no produto, seja no processo. Por isso, acreditem, trabalhem e o resultado aparece. Ok, Filipa. Fica também o mote de um bocadinho atrás da conversa de para quem está no setor e para quem vai entrar, associarmos-nos mais, haver um associativismo maior e trabalhar É, é. em conjunto. Isso faz muita falta, porque a grande diferença entre nós e os espanhóis é realmente eles têm uma capacidade de se unir e lutar por aquilo que querem e conseguirem aquilo que querem que E depois, Filipa, peço desculpa interrompê-la, tem também uma força no setor muito maior, né? sim, Porque sim, trabalham sim. todos em conjunto. Fica, Exatamente. eu em 12 anos de apicultura ainda não consegui ver essa força Uhum. que existe lá fora e que nos fazia bastante melhores. Fazia-nos melhores e com um produto diferente, com uma qualidade diferente. E é o setor premium, temos nichos de mercado muito interessantes. Por exemplo, a Ilha de Santa Maria está a trabalhar no pão da abelha, porque eles lá não têm varroa, não têm de tratar, portanto, tem ali o grande potencial deles é o pão da abelha, porque eles conseguem extrair pão da abelha sem grande dificuldade e com um produto com muita qualidade. Lá está. Está a ver, nem tudo é mel. Sim, sim, exatamente, exatamente. Claro que Nem, sim. nem Zonas, tudo, zonas, nem tudo é zonas mel. Têm diferentes, que olhar para produtos diferentes. dentro e ver o que é que conseguem ter de Uhum. melhor para oferecer. Sim. Aliás, a questão nunca foi essa, e foi por isso também que eu fomos ao longo do programa apresentar também como é que faziam os enxames e produção de pólen, porque há realmente explorações que estão ligadas mais à produção de mel, outras explorações que não têm o mel como a fonte principal, digamos assim. Sim. E Obrigada pelo pronto, convite. Nunca podia nada, ser Filipe, mais assim bonito. chegamos ao fim de mais um episódio do Black Bee Talks. Agradecer mais uma vez à Filipa por ter estado aqui connosco. Muito obrigado, Filipa. Obrigada, eu. Tudo a correr bem para o resto da época e que a Apis Jardins continue a amealhar medalhas por Portugal e por fora, se assim a Filipa o entender. O próximo Obrigada. episódio do Talk será anunciado em breve e para estarem a par das novidades basta seguir as redes sociais da Black Bee, Facebook e Instagram. Os Obrigada. episódios são então disponibilizados nas plataformas de streaming e podem assistir por lá todos os episódios que já saíram desta primeira temporada e os que ainda vão sair. Obrigado a todos por assistirem. Vemo-nos no episódio 3. Um abraço. Obrigada. Obrigada.